né? Dividir os circuitos, propor uma divisão para os circuitos, montar um quadro e dimensionar esses circuitos, tá? Foi tranquilo? Parece que eu recebi tão pouquinhas dúvidas. Me contem. Numa escala de, vamos pensar assim, vamos colocar uma enquete. Pela enquete eu consigo sentir pelo menos um pouquinho, vocês falam um pouco mais. Fizemos 3 atividades até agora. Atividade 1 de levantamento de carga, né, de procurar essas cargas, de montar uma planilha que a gente chama de memorial de cálculo ou memorial de cargas. Atividade 2, construir os bloquinhos e lançar esses bloquinhos representando a simbologia dos nossos pontos de força, né, que é o nome bonitinho que a norma dá para as tomadas, né. Ela fala em pontos de conexão, às vezes se você estiver lendo um trecho de livro que ela fala assim, pontos de força e pontos de conexão. Qual que é a diferença? Né? Pontos de força, eles têm efetivamente uma tomadinha, então eu vou vir com um aparelho que tem um plug e vou entrar nessa tomadinha, e os pontos de conexão são aqueles pontos onde esse circuito tem uma ligação fixa, sem a tomadinha, né? Então, por exemplo, a gente faz isso com um aparelho de ar-condicionado, ele já fica conectado, interno, é uma ligação direta que a gente fala, ponto de chuveiro, aí isso é um ponto de conexão, né? E tem chuveiros que ficam com a tomadinha do lado de fora. A instalação já conectada é uma instalação mais segura, porque não tem perigo, por exemplo, de eu jogar uma água na parede e naquela tomada. Então, a diferença de pontos de força de conexão é essa, tá? Mas são as tomadinhas, os equipamentos todos, tirando a iluminação. E aí, a terceira atividade, que foi essa da agora. Digam para mim a atividade que vocês tiveram mais facilidade. Então, qual foi fácil? 1, 2 ou 3? Respondam rapidinho, só para eu ter uma noção de que vocês estão, de como é que estão sentindo essas atividades. A mais fácil a 1, a 2. Talvez quem tenha mais facilidade, por exemplo, com AutoCAD, vai achar a 2, né? É uma suposição, não estou dizendo que isso é verdade. A 1 é a de montar as tabelas? A 1 é a primeira tabela. A tabela onde a gente... Nossa, a tabela demorou um tempão. Por que esse povo está achando a 1 mais fácil? Você viu que a 1 aqui foi disparada, né, Silvamar? Eu tive que pesquisar coeficiente, potência. Não, a 1 não trabalhou, caramba. A 2 foi só colocar bloquinho. Então, depende muito até do sentimento que vocês têm em relação ao AutoCAD, né? Então, quem está muito tranquilo no AutoCAD, o Thales, eu gostei da resposta do Thales ali, bem sincero, super sincero. Fala, Douglas. Na atividade 3 agora, eu já tinha definido os disjuntor ainda não, né? Era só a parte do circuito mesmo. Só as cargas. Então, beleza. Até que a 3 foi fácil também. Ai, beleza, gente. Quem levantou a mão? Tamires levantou a mão? Desistiu? Era só uma espreguiçada? A mãozinha pareceu levantada. Foi eu, é que eu tô com uma dúvida até agora nessa tabela, sim. né? Porque sim, hoje eu quero ouvir e ver dúvidas de vocês, mostrar algumas coisas. A ideia da aula de hoje é essa, não é conteúdo novo. É ver forma diferente, mas conteúdo. Eu terminei, porém tô achando que tô errada. Porque na norma fala que se forem circuitos com tomadas e iluminação, que eles têm o limite de 16 amperes. Mas não fala sobre circuitos só com tomadas. Isso, ótimo. Nossa, excelente. Linda, linda, linda a dúvida. Não é uma dúvida básica. Quando a norma fala assim, né, nas divisões lá, não pode misturar circuitos de iluminação e tomadas. Ponto. De força e iluminação. Falei certo, né? Iluminação e tomadas. Não pode. Aí ela fala assim, salvo se ele seguir se ele se encaixar numa exceção. Para configurar a exceção, ele tem que ser um local de acomodação. Local de acomodação são os hotéis, motéis e residências, onde você dorme. Então, é um local de acomodação. Então, só existe exceção para esses 3 grupos. Os outros, loja, escola, igreja, não tem exceção. Não mistura de iluminação com tomadas, nunca. Então, na nossa cabeça vai ficar sempre assim, não mistura iluminação com tomadas, exceto se for um local de acomodação,
Sendo um local de acomodação, ele admite misturar. Aí ele fala assim, mas aí você tem que encaixar em 3 requisitos e nos 3, não pode ser em apenas um. Aí ela fala assim, que esse circuito não atenda uma área molhada, sujeita a muita lavagem, então não posso misturar não posso fazer isso numa cozinha, não posso fazer isso numa lavanderia, tá? No banheiro. Quando a soma total não passar de 16 amperes, então eu estou atendendo, por exemplo, uma guarita, que fica distante, sei lá, tem uma casa ali aqui perto do shopping, indo para o shopping, que tem guarita na frente da casa, não é uma casa básica, é uma casa maiorzinha, tem até num livro essa casa. Aí tem uma guarita, digamos que ele queira levar lá para essa guarita e lá juntar o circuito de iluminação com tomada. Aí, assim, é local de acomodação? Sim, porque está numa residência. É uma área molhada? Não, é uma área que não é sujeita a muitas lavagens. A soma dos circuitos que você está juntando de iluminação e tomadas passa de 16? Não, não passa. E a última exceção é que não seja... Ai, gente, agora eu caduquei na última. Vou lembrar, daqui a pouco eu lembro. Então, assim, só pode nesses casos. Então, que poderia misturar. Então, ela põe um limite. Então, não posso passar de 16 se eu quiser fazer um agrupamento. Então, teria que ser um circuito pequeno, um circuito de sinalização, um circuito de uma iluminação numa garagem, ou um circuito numa edícula pequenininha, sabe? Que é os casos que ela abre uma exceção para esse agrupamento. Aí, por que ela não fala... Quando eu estou fazendo circuito de força, ela não fala para mim em cargas mínimas e nem máximas. Eu tanto posso ter um circuitozinho de tomadas, por exemplo, uma tomada de iluminação de emergência, e às vezes eu tenho 2 tomadinhas, isso vai dar uma corrente de 0,5 amperes, de meio ampere, ou até menos que isso. E eu também posso ter uma carga grandona. Então, existem limites inferiores e superiores? Não existe. Então, é por isso que vocês não encontraram essa limitação. Aí, 2 coisas. Então, que ela só fala que, por exemplo, você pode até alimentar com uma carga pequena. O seu grupo de tomadinhas pode ser pequenininho, não esbarrando em nada que a norma proíbe. Ele só não pode ter uma seção menor que 2,5. Então, o cabo dele, que vai levar a fase, o neutro e a proteção, porque é monofásico, então fase neutro e proteção. É o mínimo que eu consigo ligar com o circuito monofásico. Todos os circuitos têm proteção? Todos os circuitos têm proteção, inclusive os de iluminação. Né? Antigamente o pessoal não colocava. Hoje em dia, com o stand de LED que tem, se a gente não tiver aterramento, seus LEDs não duram muito pouco. Aí, o que vai acontecer? O que eu estava falando? O que eu estava falando, gente? Alguém me ajuda? Alguém? O que eu estava falando? Eu tô pensando aqui sobre não pode misturar interruptor com tomada. Eu tô pensando, como assim? Não pode? No meu circuito, não. O circuito, Na mesma caixinha pode? Sim, na mesma caixinha pode. Na mesma caixinha pode. Eu vou chegar na caixinha. Não, eu pensando, só que um sai de um disjuntor e o outro sai de outro disjuntor. Não, ok. Por que a norma faz isso? Para a hora que eu tiver um problema numa tomada, eu não tiver sem a tomada e no escuro ao mesmo tempo. Né? É o motivo. Isso é feito, sim, nas feito. Casas de padrão? Que aqui em casa... Não, isso é feito, isso é bem tranquilo até. Assim, o disjuntor funciona por cômodo. Por cômodo, acontece. Assim, qual que é o problema? Assim, isso é seguido. A questão que lembrei o gancho do que eu estava falando antes. A menor seção que eu posso usar para iluminação é 1,5. E a menor seção que eu posso usar para tomadas é 2,5. Então, eu até poderia levar cargas pequenas. Só que aí eu estou aproveitando de forma menos eficiente a minha instalação. Então, a gente usa um pouco mais da capacidade. Eu vou ter que trabalhar na capacidade nominal do cabo. Por exemplo, a Adriele falou assim, mas eu teria um limite de 16 ou até um limite de 10. Teve alguém que me mandou uma dúvida, falando assim, parece que eu li uma coisa que se tiver 10 amperes, tem que ser um circuito sozinho? Sim, mas é um equipamento só. Se esse carregador de celular aqui, ele não, né? Na verdade, o celular. Se esse celular consumisse uma corrente acima de 10 amperes, eu não poderia ligar ele junto com ninguém.
ele recebe um circuito só para ele, sai um disjuntor, sai um cabo, né? Saem 3 cabos, sai um circuito com neutro, faz proteção e chega até ele. E tem um disjuntor que manobra ele. Então, o meu limite fica meu. Se eu vou, o que acontece? Aí a gente começa a pensar em questões de funcionamento, em questões de economia, né? Então, professor, então eu poderia colocar, por exemplo, um circuitão que pegasse a cozinha com a lavanderia, com, não sei, o que mais tem? Ali, acho que só, né? Mas que já dá uma carga super pesada, né? Que é onde a gente tem bastante densidade. Eu posso juntar os secos tudo, né? A questão do lavável é que ele fica no pavimento de cima. Tem um outro embaixo. Ele tá do lado da cozinha? Então, verdade, tem lá na varanda. Então, e se eu ainda interpretar aquela varanda gourmet ali como molhada, dizer que, né, vai lavar uma coisa, lava tudo, aí pronto, danou-se. Então, eu vou juntar tudo, vou fazer um circuito grandão, gordão, e vou pôr um cabo de 10 milímetros, vai ficar muito caro, entendeu? Porque esse cabo vai ficar, sobe, desce, deriva, liga na tomadinha, liga na outra, então vai ficar muito caro a sua instalação. Então, o agrupar em circuitos menores é interessante economicamente, inclusive, tá? Ter um monte de circuitos, por exemplo, às vezes se eu tivesse, então eu colocaria um monte, não, também um monte não. Então a gente vai criando um equilíbrio, que precisa ser normativo, né? Então, vou separar iluminação de emergência, não pode misturar com ninguém. Vou separar qualquer fulaninho desse que tiver uma carga maior que 10 amperes de corrente, né, nominal, não mistura com ninguém. Os outros, eu farei grupos de acordo com os outros critérios, não junto com iluminação, mas eu não tenho uma corrente máxima. É interessante a gente trabalhar com cabos de 2,5, com cabos de 4 milímetros, né? Não passa muito disso, não, num projeto residencial, para circuitos de tomadas de uso geral. Para eu passar de 4 milímetros, para eu ir para 6 milímetros, por exemplo, é 2,5, 4, 6, 10. Tem casa que é alimentado com cabo de 10 milímetros, gente. Então, assim, cabo de 10 milímetros não é um cabinho, entendeu? Então, já é bastante carga, ele vai levar 57 de corrente, é uma correntona já. Aí, o que acontece, então? Vocês vão criando, Adriele, um know-how mesmo, é um fazendo, assim, você vai fazendo, aí você dá uma olhada no equilíbrio dos seus circuitos. Nossa, professora, fiquei com um quadro com 36 circuitos, é muito, é pouco? Isso a gente vai aprendendo esse muito pouco, né? Quem de vocês tem filhos? Quase ninguém, só o Silomar tem, né, a menininha linda? Quem mais tem? É minha sobrinha. Então nem você. Mas... Então ninguém, não temos filhos. Não temos, é ótimo, né? Eu tenho 2. Queria mais um, mas parece que não tá dando. Tem nem tempo de ter menino mais. Então, assim, eu vou arranjar outro exemplo, já que ninguém tem filho. Graças a Deus. Vamos pensar vocês. Vocês há uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, aí eu vou chutar. Você começou a sair de casa, você começou a ir para festa, você começou a ir em loja, fazer compra. Você vai criando a ideia do caro ou barato à medida que você vai vendo caros e baratos. Então, você vê um preço alto, um preço baixo. Vocês vão estar logo começando a trabalhar, vocês já começam a ouvir preço de material. Então, por exemplo, o Douglas, que já está estagiando há mais tempo, ele já tem um feeling, ele já tem um sentimento para eu dizer assim, Douglas, um porcelanato de 1,20 por 1,20 é caro ou barato? Um porcelanato da marca X e da marca Y é caro ou barato? Então, ele criou um feeling, ele criou informações para ele dizer isso é muito, isso é pouco. E isso vai acontecer em relação às instalações elétricas. À medida que vocês forem fazendo, vocês vão tendo um sentimento de, nossa, meu quadro está muito grande, nossa, minha corrente está muito pequena, entendeu? Mas isso é fazendo. E para isso, eu preciso de uma coisa muito, muito, muito importante. Eu preciso que vocês compartilhem comigo e com os colegas os comentários, as dúvidas. Então, meu quadro está grande, aí às vezes eu vou perguntar, grande quanto? Aí eu vou dizer assim, não, isso é normal, por isso, ou não, tipo assim, não, vamos ver, tá grande mesmo, tá esquisito esse quadro seu, entendeu? Então, assim, a gente vai, não vou falar que tá esquisito não, né, senão ninguém vai nem falar nada comigo. Então, já tô achando que vocês estão mandando muito poucas dúvidas.
muito poucas dúvidas, né? Isso me preocupa. Então, vocês vão, à medida que vocês questionam os resultados de vocês criam parâmetros. Só que esse parâmetro só vai ser criado perante esses questionamentos. Então, de você olhar e achar que está muito pouco, baixo, alto, sabe? Vamos lá. Quantos circuitos todo mundo fez? Quem fez o quadro do térreo? Vamos fazer assim, ó. Quem na hora de escolher? Eu falei, pode escolher o menor, é até interessante, porque é uma atividade inicial, então faz o menor primeiro, para você experimentar, né? Então, quem fez o quadro do térreo, que era o quadro ali que pegava garagem, escritório, hall de entrada, lavabo, depósito, tá? Quantos circuitos, quem fez o quadro do térreo, encontrou quantos circuitos? Quantos grupos de carga vocês encontraram, vocês propuseram, vocês definiram para esse quadro? Só para a gente... No caso, a cozinha... começar a falar aqui que quero barato. Pode falar, Douglas. Oi? No caso, a cozinha lá embaixo, a lavanderia, ia ser considerado outro quadro, por causa que dessa escada? Isso, porque é um outro pavimento. Isso, porque dá essa escada. Então, eu fiz errado. Lá a gente vai ter um quadro que vai... Você juntou, né? Não, ali fica tranquilo de você separar. Você pode duplicar a sua planilha. Você duplica lá, copia, ela vai vir duplicada. Você vem e exclui de cá quem foi para o outro quadro, vem no de cá e exclui de cá. Sabe? E separa essas cargas. Você não perde o que você calculou. Fica tranquilo de você separar. Mas são separados, porque são pavimentos. Porque a questão é a seguinte, o que a norma entende? A norma entende assim, ó. Vou fazer uma manutenção aqui na lava-louça. E o meu quadro está no térreo, lá no escritório. Aí, eu vou ter que pedir alguém para desligar, ou eu vou ter que ir lá e desligar. A hora que eu volto para fazer a manutenção, alguém pode ter religado essa carga, porque ele está em outro lugar, entendeu? E sem falar que no momento de falta, que eu falo, nossa, está acontecendo um curto, não sei o que, eu preciso desligar o disjuntor. Eu não posso subir uma escada, descer uma escada, olhar atrás de porta, procurar atrás de cortina, procurar atrás, né, descer ladeira, descer rampa. Então, o quadro tem que estar, o quadro que comanda as cargas daquele pavimento tem que estar, no mínimo, no mesmo pavimento. Por que eu digo no mínimo? Porque eu posso ter controle do outro pavimento. Eu posso controlar o pavimento de cima, estando nele, e estando embaixo. Eu posso desligar o pavimento inteiro, isso pode, né? O que não pode é ser só embaixo. E eu não ter como desligar estando lá. Eu posso ter a duplicação do controle, isso a gente vai ter, tá? 2 circuitos. Ó, vamos pensar vamos pensar assim. Então, vou pensar em escritório, lavabo, aquele hallzinho, garagem e depósito, né? Aí, a gente começa pensando assim, ó, vamos questionar os nossos quadros. Os nossos circuitos, na verdade. A norma diz assim, não posso juntar um circuito de área interna com área externa. A garagem não tem fechamento, então a gente considera ela como uma área externa. Então eu já teria que ter um circuito atendendo a garagem, e não lá dentro. Eu posso considerar que a garagem, por exemplo, também é uma área sujeita a muita lavagem, é uma área molhada. Sendo uma área molhada, eu não juntaria ela com o escritório, que ele, né, é uma sala de estudos, né, naquelas salas, quartos, dormitórios, um ponto a cada 5 metros, aí a gente não poderia juntar. Iluminação de emergência para sinalizar ali a porta de saída, né, mais para conforto, tá? Mas a gente coloca porque esse conforto é barato e faz um bem danado para o seu cliente. E aí essa iluminação de emergência também não mistura com ninguém. Imagina ali a hora que acaba a energia. Deixa eu ver se eu tenho aqui umas maquetes dessa casa. Eu mostrei para vocês algumas maquetes de lá? Acho que saiu umas 3 fotos. Tá, deixa eu abrir aqui, porque aí a gente tem uma noção dessas... Porque imagina assim, ó, eu estou ali com uma criança, né? E... Deixa eu só achar a pasta. Lembrei.
Achei. Eu tô ali com uma criança e acaba a energia. Eu tô num local muito pequeno, que de um lado tem a porta de saída, do outro tem escada. Logo, eu tenho a escada que sobe, eu tenho a escada que desce e eu ainda tenho um guarda-corpo. Sabe? Porque essa sala tem 5 metros de altura. Então, pode ser perigoso. Então, uma luminária de emergência ali é um conforto e é uma segurança. Então, tem que colocar. Deixa eu ver se eu acho fácil aqui. Aprovadas, recusadas. Patrícia, eu aprovadas. queria conversar com você sobre essa luminária. Tá. Pode falar. Pode falar enquanto eu tô... Olha, a gente, de acordo com o que está escrito na norma, fica a seguinte normativa, assim, lá interna. A gente limita a quantidade de luminária para caso tenha um incêndio e a casa enche de fumaça, a pessoa consiga sair da residência simplesmente seguindo a luz. Isso, exatamente. Por essa noção, não tem que isso. Por essa noção de a gente coloca uma luminária para fazer luz quando acabar a energia, numa situação de fumaça, a casa inteira vai virar um clarão. Não fica um pouquinho contrário ao que ela foi originalmente proposta dizer? Eu faria 2 circuitos, um para quando acabar a luz, um para quando pegar fogo? Na verdade, ela fica, assim, ela vai ficar mais clara. Mas você concorda comigo que quanto mais perto dessa luz, esse clarão estará mais clarão do que longe dela? Então, eu acabo conseguindo sinalizar mesmo em situações de incêndio, né? Em situações de fumaça. Porque eu não posso colocar uma dessa em cada cômodo, né? Por que não é interessante em cada cômodo? Ela vai acender quando a luz, quando falta energia, né? Digamos que eu tô dormindo à noite e acaba a energia. Aí o que vai acontecer? Vai ligar a luz do quarto, vai ligar uma luz dentro do quarto, né? E a gente não quer isso. Acho que elas não estão na pastinha, deixa eu ver. Não estão na pastinha. Então, não é interessante, por exemplo, colocar nos quartos. Vou separar depois para vocês umas imagens. Queria mostrar pelo menos essa da sala. Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque senão essa luz vai acender. E aí eu não quero. Não quero que ela acenda quando eu estiver dormindo. Então, a gente sinaliza, por exemplo, a circulação ou a proximidade da escada. Né, quando eu... Guarda-corpo, eu nunca deixo sem sinalizar. Em cima do quadro de energia, né, bem, tipo, logo acima do quadro, no alto, a gente também não deixa de sinalizar. Não estão baixadas as minhas imagenzinhas, gente. Queria mostrar a escada. Vou organizar essa pastinha para vocês. Vou confirmar, eu estou pensando aqui, eu vou perguntar ao cliente se eu posso mostrar, mas eu acho que pode. Porque aí acaba mostrando todo o detalhamento interno, né? Não chega a ser uma invasão de privacidade, mas não custa a gente perguntar. Tá. Vamos lá. Quero mais dúvidas. Estou com pouca dúvida ainda. Deixa eu voltar aqui para a aula para eu ver vocês no chat. Então tá. Então eu vou ter ali 3, 4 circuitos. Ó, se a gente pensou que tem uma interna, já tem interna e externa, já tem iluminação de emergência. Algum equipamento ali teria uma corrente acima de 10 amperes? Escritório não. Aquele interno, lavabo não. Eu conecto o motor do portão da garagem. Não tem motor de portão da garagem nessa casa. Então, lá não tem fechamento. Mas a gente deixa, por exemplo, uma tomada para atender, lavar a calçada e cortar a grama. E esse circuito normalmente passa de 10 amperes, porque o motorzinho que corta a grama é um motorzinho pesadinho, né? Então, a gente deixa uma tomada de manutenção do jardim na garagem. E ela é uma tomada que vai receber um circuito só para ela. Sem falar que não é interessante, por exemplo, esses motores, eles são mais, assim, não são motores sofisticados. Quando eu digo motores sofisticados, é assim, o que acontece no motor sofisticado? Ele é um motor que tem redução de barulho, que tem abafamento, é um motor que tem uma corrente de partida muito alta, não tem um harmônico muito alto que bagunça a minha rede, sabe? Não tem várias coisas. Aí, para isso, não tem um fator de potência pereba. Então, eu invisto no motor.
Então, há motores melhores, mais sofisticados e, por isso, mais caros, e há motores mais simples. Esses motores residenciais, motor para cortar grama, motor para lavadora de calçado, são motores simples, sabe? Não são motores que recebem um tratamento. Eu não estou preocupado, por exemplo, com conforto sonoro de um cortador de grama. Não tem isso. E aí acaba que as correntes deles também fazem esses surtos. Aí, às vezes, eu estou usando, por exemplo, um computador que está no meio circuito da garagem. O moço vem cortar a grama, pronto. Cai o disjuntor, posso ter um dano no equipamento que eu estou usando lá dentro. Os eletrônicos são bem mais sensíveis às queimas, e aí esses motores que são mais, como é que eu vou dizer, mais simples, mais brutos, né, eles não vão ter filtro para nada, eles têm mais harmônico na rede, então não é interessante que eu tenha um equipamento desse. São motores que não recebem, muitas vezes não recebem uma manutenção periódica, preventiva, preditiva, não sei, sabe? Não tem isso, tá? Não tem, mesmo com empresas mesmo. Por quê? O que acontece no ambiente de indústria? Ambiente de indústria, se o motor parar, me dá um prejuízo danado, não é? Agora, se o motor está cortando a grama, está mais ou menos, está dando um curtozinho, está caindo disjuntor, vai indo, põe um outro, sabe? Não tem um controle de qualidade rigoroso. Então, a gente vai ter uns 4 circuitos, tá? Douglas comentou do lavabo. Por exemplo, lavabo é área molhada? Às vezes surge essa dúvida. Os lavabos, eles recebem um tratamento tão bem tratado, digamos assim, que às vezes a gente nem considera ele uma área molhada, de verdade. Vou mostrar para vocês um lavabo. Vou mostrar 2, deixa eu achar o segundo aqui. Abri um e vou achar o segundo aqui. Vou mostrar um lavabo de uma outra casa. Eu estava até conversando com essa cliente. Não vou não, porque vai que esse cliente acham ruim. Vamos manter no mesmo cliente, pelo menos. Depois eu vou comentar com ele, que eu quero mostrar as outras maquetes. Mas vou mostrar para vocês o lavabo. O lavabo acaba recebendo um tratamento, às vezes ele recebe papel de parede, recebe cortina, recebe tapete, recebe quadro dessa cliente que eu estava conversando agora há pouco, antes de começar a aula de vocês. Ainda vou atendê-la depois que eu terminar a aula de vocês, que ela quer tirar umas dúvidas, ela é médica, o horário dela é contadinho. Então, o lavabo, às vezes, recebe um quadro na parede, um revestimento de madeira em todo o lavabo. Então, ele não precisa ser considerado um ambiente sujeito a muitas lavagens. Professora, eu estou fazendo um lavabo comercial. Não, gente, aí um lavabo comercial tem outro tratamento, o número de pessoas que usa o lavabo. É tão pequeno que eu sinto que se ele for área molhada, ele não gera um aumento de custo tão grande, não, gera? Não, e eu gosto muito da manobra. Vou mostrar para vocês aqui a imagem desse lavabo da sala, que é o que vocês estão fazendo. Tá vendo? Na maquete ele nem parece tão pequeno, né? Tá vendo? Ele vai receber madeira em todo ele. Vai receber um revestimento aqui com mármore, parará, uma cuba suspensa, uma torneira preta, os metais pretos são mais caros, vai receber uma arandela, vai receber um quadro, tá vendo? Madeira. Claro que a maquete é sempre um pouco... A maquete recebe um tratamento melhor, né? Não é que não vai ser assim. Mas a maquete, normalmente, ela vem toda, né, que nem apartamento decorado, né, dá até a impressão de que o lavabo é grande, tá vendo, com as visões que a gente tem. Mas você vê que tem todo um investimento nesse lavabo. Deixa eu ver se eu acho aqui. As imagens que não estão baixadas não vão aparecer. Vou mostrar para vocês o outro lavabo. Esse aqui é o lavabo lá da churrasqueira, ó. Tá vendo? Também recebe todo um tratamento diferentão. Lavabo é para visita. Né? Já viu que lavabo é para visita? Tá vendo? Vai ter uma iluminação aqui entre uma face e a outra da parede. Vai ter uma iluminação bambambam lá em cima. Vai ter um revestimento diferentex aqui no fundo. Um espelho todo orgânico, uma iluminação atrás. E essa é a primeira maquetezinha. Essa é interna, essa é lá da
da casa de vocês, do cliente de vocês, tá vendo? Já tem uma outra maquete. Essa era a primeira antes de começar o projeto de interiores, está bem mais animada agora. Então, vocês estão fazendo isso daqui, ó, né? Garagem, escritório, esse pedacinho, né? Vista frontal, aqui já no fundo, aqui esse volume revestido em pedra é o lavabo que a gente estava comentando agora. Então, lá a casa de máquinas de vocês fica embaixo aqui, onde está o ombrelone, a portinha dela vai ser bem aqui. Então, aqui tem um quadro, por exemplo, que eu não vou manobrar lá de dentro, né? Vou deixar um quadro aqui. Poderia deixar um quadro para a casa de máquinas lá na lavanderia? Poderia, só que aí a gente tem custos de cabo. Mas esse pode, porque a manutenção dele é feita de uma forma muito dedicada. Outra vista do lavabo e tal. Onde que tá a caixa de máquina do... A caixa de máquinas, ela tá bem aqui, ó. Não, da piscina? Aqui, ó, debaixo dessas cadeirinhas. Aqui a gente tem um desnível... Desculpa, o quadro, a caixa de quadro. Lá dentro. Lá dentro da casa de máquinas, porque eu tenho que ter... Tá vendo esse volume aqui, ó? Faz sentido. Aqui dá para ver no muro externo. E lá isso é mais alto até, esse desnível é um pouco maior. E eu tenho que ter 1,80 m, 2 metros para andar lá dentro, né? 2 metros eu acho que é a altura mínima, vocês sabem até dizer melhor que eu. Eu tenho que ter, a pessoa tem que andar lá dentro, ela não fica fazendo manutenção de motor curvada. Deixa eu ver, queria pelo menos uma imagenzinha da sala. Mas eu acho que não vai ter nenhuma. Porque aí, como elas não estão baixadas, essas maquetes são todas do projeto de vocês. Pelo menos uma que mostrasse o desnível da escada. Ó, esse aqui é a varanda lá, gourmet, uma das versões, não ficou exatamente essa, mas é a varanda lá, que é a porta da cozinha. Então, tá vendo? É uma bancada toda bam, tem uma iluminação toda diferentinha. Aqui eu acabei de descer a escada, então aqui é nosso pé direito duplo. Como eu vou indicar no projeto que as tomadas do motor e do aquecedor ficam numa caixa de máquina embaixo da casa? A gente faz aquela simbologia de projeção. Vamos lá, vamos para a plantinha. Ó, esse daqui é um projetinho, deixa eu ver se esse tem. Esse aqui é a casa de máquinas, não é subterrâneo. Vou abrir o de vocês, do cliente de vocês. Do Murilo. A gente representa, né, uma projeção, para dizer que ela está embaixo, né, então vai sair tracejadinho, e diz que lá é a locação da casa de máquinas, e eu represento um quadro, com aquele retângulozinho do quadro. Eu penso na altura. A altura eu conto da onde? Você tem que indicar a altura da tomada, né? Na verdade, a gente, na casa de máquinas, a gente o quadro, aqui, ó. E aí eu coloco uma nota de que ele fica 1,5 m, lá na legenda tá que ele fica 1,5 m do piso acabado. Aí do piso acabado, da casa de máquinas que é subterrânea. A portinha dela é aqui, ó, tá vendo? Eu não estou indicando tomada, então. Não, eu indico o quadro. Certo. A gente não deixa não ficam tomadinhas, é o que a gente chama de ponto de conexão. Então, o que a gente faz? Deixa eu ligar aqui uma layerzinha. Esse projeto fica lento, porque ele já está com muito layout de plotagem. Então, lá no nosso projetinho, a energia está, nosso padrão, deixa eu tirar esse aqui, peraí, tem um negócio aqui na tela. Ó, aqui está o nosso layout de, nosso padrão de energia, tá? Energia e telefone aqui, né? Aí eu vou descer a escada e vou vindo aqui. Ele tá pontilhado, aí tá grandão, aí ele sumiu daqui, tá vendo? Mas ele tá pontilhado. Vou colocando as caixinhas de passagem, desço. Quando chegar aqui, por exemplo, aqui eu alimento o quadro principal. Aí desço. Desço de escada de novo, tá vendo que é muito desnível? Aí vem aqui, coloco uma caixa de passagem aqui, faço essas curvas, a gente precisa obrigatoriamente caixa de passagem onde é maior que 15 metros. E onde eu tiver curvas de 90 graus ou menos. Menos, então, é triste. Aí eu venho e alimento aqui. E lá na legendinha eu coloco uma observação que a partir desse eu vou alimentar todos os motores. Porque o motor, a gente não representa a tomadinha dele, sabe? Mas vamos voltar aqui
as dúvidas dos circuitos. Eu preciso ver o que mais surgiu de dúvida. Deixa eu ver aqui. Quem tá com a gente aqui? Então, assim, João, não te ouvi hoje, João. Vamos falar. Emily, quais foram suas dúvidas? Isadora? Tamires? Hoje nossa turma tá menor, né? Um pouco, né? Já tem gente de Papai Noel já, né? Papai Noel já está visitando algumas famílias. Então, me digam quais outras dúvidas. Teve dificuldade? Onde vocês tiveram dificuldades? Assim, compartilhem comigo que dificuldade que teve. Eu acho, Ampere, 4 quadros. Então, a gente tem que tirar as dúvidas para vocês replicarem a solução dessas dúvidas nos seus quadros. Pode falar, Silmar. na minha cabeça eu ia pegar as coisas que eu listei naquela planilha inicial e separá-las em grupo. Mas é para eu mexer com valor de carga também? Tipo amperes e coisa do tipo? Sim. Como que eu acho isso? Você vai fazer essa continha. Depois eu vou abrir aqui um quadrinho para a gente. A gente fez isso na aula passada. Quando você faz o grupo, deixa eu escolher um arquivo aqui que tem. Esse aqui tem. Ó, esse aqui é um memorial de uma outra casa. Essa casa não serve de base. Ela é muito grande. Essa tem 7 quadros. Aí, o que acontece? Eu fui lá e fiz os memoriais, os pavimentos, por pavimento, que é essa parte aqui. Levantei a carga. Aí eu sei que a lava-louça tem alguma coisa perto de 2.000 volt-ampere, o triturador. Então, aqui as carguinhas. Beleza. Tomadas de uso geral e acho que eu até ocultei aqui a iluminação. Não sei se a gente usou essa de exemplo, mas até oculta. Beleza. Aí começo a fazer o circuito, os quadros. Aí vejam aqui embaixo que eu tenho um quadro para o térreo, um segundo quadro do térreo que é grande, o quadro da casa de máquinas. Então, são vários quadros. Vamos no primeiro. Então, vou agrupar. Sua tela não está aparecendo. Ah, gente, vocês esperam eu falar 2 horas para depois contar. Aí eu fico pensando, onde estão as crianças? Estão vendo série enquanto a professora está falando. Vamos lá. Foi mal. Ó, então, vamos lá. Então, de olho no lance, todo mundo. Ó, agora apareceu, né? Sim? Sim? Estão vendo a minha tela? Uhum. Sim. Tá. Então, a gente tem vários quadros. A partir desse Q1 aqui é tudo é quadro. Beleza. Obrigada, gente. Ó, então, eu reúno as cargas nos memoriais. Então, um memorial para um térreo, um memorial para um pavimento superior, um memorial para o subtérreo, no caso de vocês, os 3. Aí eu vou começar a agrupar. Beleza. Quando eu agrupo, vou tirar esse geral aqui, porque a gente não vai mexer com esse geral ainda. Próxima aula a gente já fecha a gente fala de disjuntores e a gente mexe no geral. Aí eu começo a criar grupos. Aqui estão os meus grupos. Um grupo para toda a iluminação de emergência desse pavimento, tá? E depois os de iluminação. Beleza, vou ocultar também, porque a gente ainda não está tratando desse tipo de carga. Então, por exemplo, aqui, ó, iluminação de jardim, aparece aqui embaixo, então vamos ocultar também. Tá, aí só sobrou tomada. Isso, só sobrou tomada. Então, beleza. Aí eu venho aqui para o meu primeiro circuito, que eu estou colocando letra e vocês podem colocar números, tá? Então, digamos que isso aqui fosse o meu circuito 1. O meu circuito 1 é um circuito que agrupa tomadas de uso geral, mais tomadas de uso específico. De onde? Da sala de TV, do living, do escritório. Tem área molhada aqui? Não. Tem área externa aqui? Não. Tem algum equipamento acima de 10 amperes? Não também. Tem iluminação? Não. Tem iluminação de emergência? Não. Então, beleza. Então, esse grupo obedece a todos os itens da norma. Poderia ser outro grupo, professora? Eu poderia ter juntado a sala com o living e esse escritório estar separado? Poderia. Então, cada um de vocês fará propostas. Então, vocês não terão os mesmos circuitos, os mesmos projetistas. Cada projeto é feito por um projetista. E a norma dá essa liberdade. Tá. Eu vou ligar como?
não sendo uma carga trifásica, alguém me perguntou isso hoje. Acho que foi com o Matheus, que a gente conversou sobre cargas polifásicas. Então, ó, que cargas polifásicas vocês terão? Né? Só o aparelho de ar-condicionado dessa sala com pé direito duplo, são 2 aparelhos, e o motor do poço artesiano. Todas as outras tomadas, todas as outras cargas, toda a iluminação, tudo é monofásico. Então, eu alimento com uma fase, vamos aumentar o zoom aqui, que a gente viu na aula passada. Então, eu alimento com uma fase, um neutro e o terra. Eu vou instalar isso dentro da parede, então, o meu eletroduto é embutido na alvenaria. Então, o método de instalação é B1. Todos os seus serão B1? Todos, exceto o da entrada. O da entrada vai vir subterrâneo, por uma canaleta. Aí ele é método D. E aí ele leva mais corrente por ser enterrado. A temperatura do solo é menor que a externa. Então, se todo mundo é monofásico, 220 volts é o nosso monofásico. Se eu estivesse fazendo um projeto para o Espírito Santo, para Minas Gerais, para São Paulo, meu monofásico seria 127, tá? Que é o que a gente fala como 110. Tá bom. Aí, aqui que é a pergunta do Silomar. Então, eu fiz o grupo, professora. Eu vou ter que calcular a carga? Vai. É assim que você está fazendo o seu circuito. Né? Então, você fez uma proposta. Eu quero agrupar essa turma aqui, que tem isso daqui que eu identifiquei, todo mundo monofásico. Aí eu vou ter que ir lá no outro pavimento e somar essas cargas. Então, quando eu somo as tomadas de uso geral da sala de TV, do living do escritório, e mais as tomadas de uso específico de TV, da sala de TV, eu tenho o quê? Eu tenho 1.860 watts. Quando eu faço esse somatório em volt e ampere, eu tenho um pouco mais, né? Que vai ser sempre maior ou igual. Porque o nosso fator de potência é no máximo 1. Então, quando for 1, uma carga resistiva, aqui, ó, secadora de roupas, o fator de potência é 1, aí dá igual. Não sendo igual, eu estou dividindo 1.860 por um 0,92, por um 0,80 e alguma coisa, então esse valor aqui vai ser sempre maior. Aí eu calculo a corrente. Como que eu calculo corrente? Tá até aqui em cima, tem até a formulinha aqui, ó. Eu divido a potência em volt-ampere pelo 220. Então, eu divido minha potência em volt-ampere pela minha tensão fase neutro. Quando eu divido volt-ampere, imaginem aí. Cadê? Vou fazer ele do ladinho. Eu queria rabiscar na minha ferramenta de captura. Deixa eu ver se tem jeito de eu rabiscar aqui. Estava fazendo outra coisa. Ó, vou rabiscar aqui em cima. Quando eu divido volt-ampere por volt. Aí esse aqui vai embora com esse, sobra ampere. Então, essa lousa aqui ficou engraçada, mas volta lá para o circuito. Então, eu tenho a minha corrente em amperes. Então, eu tenho, nessa minha proposta de circuito aqui, eu tenho um circuito de 9 amperes. O menor cabo que eu posso usar é 2,5, então eu vou usar 2,5, tá? E ele leva até 24 amperes de corrente. Se ele leva 24, ele leva 9? Leva. Beleza, fiz o meu primeiro circuito. Aí eu venho fazer outro circuito. Por exemplo, aqui a gente colocou, nesse próximo circuito, uma suíte de hóspedes e uma circulação que passa em frente à suíte. Deu uma corrente pequenininha, ó. Vendo? 3,9. Eu não posso usar um cabo menor. Mas nesse projeto aqui, essa suíte de hóspedes fica mais separadinha. E eu quero ter manobras. Não preocupem tanto em levar isso daqui muito perto da nominal. Tem casos que isso vai ficar mais alto. Ó, aqui eu tenho 12. Aqui eu tenho 21. Aqui eu tenho 16. Né? Tenho quase 13 de novo. Tenho 25, né? Que é um chuveiro. Então, tá. Beleza. Tirei sua dúvida, Silomar, em relação a calcular as correntes? Então, precisa sim calcular as correntes. Acho que sim. Agora eu tô com outro. Existe problema em eu fazer mais caixas do que necessário? Porque no fundo eu não consigo parar de achar útil um disjuntor por cômodo. Então eu fico pensando em fazer um disjuntor para todas as tomadas do cômodo e um para todos os interruptores do cômodo. Mas seria muitos daí. Não, mas aí é muito.
Na verdade, eu vou Parece colocar... prático, naquele caso ali, como que eu vou pôr na legenda, no disjuntor qualquer qual? Porque tinham coisas bem aleatórias naquela primeira caixa. Peraí, vamos lá. Aleatórias então. não, mas não assim, não visíveis de primeira. Peraí, então, que eu quero enxergar a sua dúvida direitinho. Vou apresentar a tela de novo. Vamos ver aquela tabela novamente. Isso. Então, tá, volta aqui. Tá. Na sala, escritório, suíte, Isso. hóspede, corredor, depósito, pensa, mosteiro, varanda, suíte. Pois é, como Isso. você vai colocar isso na legenda para isso? Cada um desse aqui é um circuito. Essa Cada um é parte uma caixinha. cada um é um disjuntor. Lá na planta vai estar assim, vou abrir a planta. Vou pegar essa planta que já está aberta, só para não perder o tempo de abrir, tá? Mas eu vou mostrar aqui, ó. Digamos, vou pegar um de cima aqui, para não ficar sempre a mesma coisa. E vou apagar um pouco de coisa que ninguém merece. Vou desligar a iluminação aqui. Tirar a iluminação da jogada, a porta de iluminação da jogada. Aí, ó, digamos que eu escolhi aqui, eu quero sim apagar a camada atual. Digamos que eu escolha para fazer um circuito, que nem tá lá. Então, tá aqui, ó. Eu tenho um quadro aqui no corredor, e eu vou pôr num circuito. O quarto de, essa suíte 1, o corredor e a sala de TV. Posso? Posso. Não é molhado, não passa de 10, beleza, posso. Aí, quantas tomadas vão ter nesse circuito? Aí, isso daqui veio lá daquela fase de lançar as tomadinhas. Então, ó, conta comigo, assim, só pra vocês entenderem como que funciona. Então, quantas tomadas vão ter nesse meu circuito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Esse aqui não vou juntar, depois eu conto por quê. 13, né? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25. Tá. 25, aí eu vou somar essa potência toda. Então, algumas são de uso geral, dessas 25, e algumas são as específicas de TV. Digamos que deu ali, sei lá, 1.800 amperes. Tá? 1.800 amperes. Tô louca. Varrida. Vou fazer uma conta mais fácil para mim. Digamos que essa soma tenha dado 2.200 volt-ampere. Quando eu juntei e escolhi, fiz a proposta do circuito 1, atender sala de TV, corredor e suíte 1, tomadas de uso geral e específico, não incluía o ar-condicionado, tá? Poderia ter incluído? Poderia. Mas aí vai ficar pesado, meu circuito vai ficar gordo. Por quê? Deu 2.200. Se eu juntasse mais esse aqui, ia para 3.600, que ele é de 1.200. Se eu junto mais esse daqui, 3.600, ele vai para 5.400, tá vendo? Tá ficando muito gigante. Aí eu vou ter que andar com fio de 4 milímetros, dando volta em 3, 4 cômodos. Isso não é legal. Isso vai deixar mais caro e não mais barato. Sabe? Vai ficar mais caro. Então, beleza. Essa seria uma proposta de circuito. Somei todas essas 25 tomadas lá na planilha, deu 2.200, dividi por 220, deu uma corrente de 10 amperes. Beleza. Aí, lá no meu circuito, vai estar, lá no meu diagrama, deixa eu ver, tá aqui? Não, tem outro arquivo. Depois a gente vai fazer uma... Tem que ficar para depois mesmo. Opa! Quem deu rasteira na professora? Estão me ouvindo? Estamos sim. Gente, quem me deu uma rasteira aí? O que foi isso? Nunca me aconteceu. Acho que a internet caiu no meio do negócio.
Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu estou apresentando a tela. Não estou. Caiu, tô até descabelada do tombo que eu tomei aqui agora. Eu já estava descabelada, né? Tô querendo arranjar desculpa. Ó, aí, ó, daquele projeto lá, eu vou ter as planilhas que vocês estão montando. Vai chegar numa hora que a gente vai reunir essas planilhas, copiar e colar para implantar no seu projeto. Tá. Aí a gente vai ter um diagrama unifilar. Esse diagrama é que diz para quem está instalando quem está em cada circuito. Então, ele teria lá assim, ó, uma representação, tá? Deixa eu catar um aqui de cima. Cadê um? Que tem os quartos, casa de máquinas, eu vou pegar um aqui de cima. Ó, por exemplo, eu teria um circuito que diz, aí diz para mim aqui, que o meu circuito é o circuito 4, que tem essa potência, com cabo de 1,5, que envolve esses ambientes aqui. Isso é um resumo de quem? Um resumo do seu quadro. Tá difícil, hein? Tá difícil, hein, gente? Não. Hoje não é dia não, Thales. Sabe o que acabou de acontecer? Vocês não estão vendo a tela agora, né? Não, tá vendo sim. Ainda tá apresentando. Acabou de dar um erro fatal do meu AutoCAD. Fechou tudo. Ó, tá vendo meu erro fatal? Estão vendo aí o erro fatal? Nossa, a apresentação tá congelada ainda. Aí, situação. Gente, credo. Vou parar, acho que é porque ele saiu, deixa eu voltar aqui. Ó, vamos de novo. O que é isso? O que é isso? Vocês não estão rezando, não, gente? Vamos lá, vamos fechar a ideia, então, que vocês vão continuar a fazer os outros quadros. Então, ó, eu não vou mexer, não, porque deu um erro fatal, não tenho que mexer aqui, não. Estão vendo a tela? Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho os meus disjuntores. Não tem jeito de eu dar zoom e tal. Qualquer coisa que eu for tentar mexer aqui agora, ele vai fechar tudo. Mas o que eu quero dizer é, a gente começa fazendo os grupos na tabela. Depois eu vou para a planta e vou escrever do lado da tomadinha eu vou lá nas tomadinhas dos quartos. Não vai ter, sem chance agora. Eu vou do lado da tomadinha do quarto da suíte 1 e vou escrever lá assim, ó, circuito 4, que era o nosso exemplo, né? E vou dizer que ele é o circuito 4, do lado da tomada. Vou na outra, 4, vou na outra, 4, vou na outra, 4. E vou marcar com o número 4 todos os circuitos, todos os pontos, perdão, que eu coloquei naquele circuito. Então, quem vai instalar sabe pela planilha, porque está escrito o nome dos ambientes. Pelo diagrama unifilar, que é aquele das setinhas, que a gente ainda vai fazer isso para frente, não é agora. E pela simbologia da planta, indicando a tomada, então ele tem no mínimo 3 informações. Essa visão do quadro, que a gente está vendo aqui, atrás do erro fatal do AutoCAD, essa visão do quadro não é uma visão, não é obrigatório apresentar, tá? Não tem que desenhar o quadro com os disjuntores e representar. Isso é uma sugestão que a gente faz no escritório para orientar a montagem dos quadros. Isso é um partido lá do escritório. Então, assim, aquilo não é obrigatório. Então, ele vai ter pelo menos 3 informações. A planilha, o diagrama unifilar, que é obrigatório, e a representação na planta. Vai ter a tomadinha, e do lado da tomadinha vai ter o número, dizendo o circuito 4 chega nessa tomada. Então, quando eu desligar o disjuntor 4, eu estou desenergizando todo aquele grupo de tomadas. E energizando da mesma forma, né? Da forma contrária, na verdade. Então, eu não vou escolher um disjuntor por ambiente. Não é necessário isso. Eu posso aproveitar melhor a capacidade do disjuntor e juntar mais de um ambiente. Posso ter um caso de um disjuntor
por ambiente? Posso. Posso ter mais de um disjuntor por ambiente? Pode. Isso vai acontecer, por exemplo, onde você tem mais densidade de carga, cozinha, lavanderia. Cozinha, por exemplo, você vai pegar um forno elétrico que já vai passar de 10 amperes, você não vai poder misturar ele com ninguém. Então, vai ter um disjuntor só para o forno. Aí vai ter um outro disjuntor, às vezes, por exemplo, uma secadora de roupa, lá da lavanderia. Então, a gente vai ter, onde eu tiver muita carga, muita densidade de carga, eu vou ter mais de um disjuntor por ambiente. Mas cargas de escritório, circulação, quartos, isso não precisa, sabe? Um disjuntor só vai atender bem aquele ambiente e o ambiente do lado. Vou juntar a circulação com um quarto, posso juntar um quarto com outro quarto. Então, esses grupos você propõe dentro de tudo que a norma permite que você proponha, né? Ficou um pouco mais claro em relação aos circuitos? Porque agora vocês têm que dizer para mim aí no chat qual a sua próxima tarefa. Mais uma coisa, peraí, sobre os circuitos. Eu não vou poder misturar lavanderia, área gourmet e cozinha. Só isso, né? Banheiros, quando estiver lá no banheiro. Ah, os banheiros também têm que ser separados? Tem, que eles são áreas sujeitas a muitas lavagens. Um disjuntor por banheiro, eu posso unir os banheiros. Você pode escolher. Quando a gente tem banheiros vizinhos, a gente une. Quando eles ficam espacialmente distribuídos, aí não é interessante, às vezes você vai gastar muito cabo para ir lá, não sei aonde. Mas tem essa opção, não tem problema eu unir. Não, tem. Então também não tem problema eu unir lavanderia com cozinha, não. Não, fica legal. O que pode acontecer é de você, tipo assim, você calculou e deu um cabo muito grandão. Né? Você está juntando muita coisa, mas pode ter. Entendi. Lavanderia e cozinha, sim. São áreas vizinhas, parentes. As adjacentes, a gente gosta de juntar as adjacentes. É um jeito de economizar, de deixar a instalação intuitiva, segura, econômica, tá? É porque a lavanderia, a cozinha e a área gourmet tá tudo, tipo, um do lado da outra. Então, às vezes, dá para montar, tipo, um circuito só ali. Exatamente. Dá sim. Tirando as de uso específico, né? Beleza. Isso. As de uso específico, por exemplo, posso pôr uso específico geral? Pode, viu que naquele exemplo lá da tabela a gente estava com tomada de uso geral do quarto, com a da televisão? Eu posso ter, por exemplo, na bancada da cozinha, eu tenho as tomadas da bancada da cozinha e também tem a da geladeira, que está ali do lado, tem a do micro-ondas, que está ali do lado, tem a de deixa eu ver que pode ter específico, um bebedouro. O uso é específico, a tomada não. Perdão, não, o circuito não, a tomada é específica. Quando eu digo que ele é específico, eu só estou dizendo que eu não vou tirar aquilo ali para usar outro aparelho. Então, eu não vou ali arrancar a geladeira do lugar e pôr meu celular para carregar lá atrás. Eu vou colocar isso, eu vou usar o liquidificador numa tomada em cima da bancada, que está ali para uso geral. Mas eu posso ter um equipamento de uso específico no mesmo circuito que uma tomada de uso geral. É porque, assim, como a gente tem que ter tomadas livres para esses eventuais equipamentos, né, para esses eletroeletrônicos, para esses eletroportáteis, às vezes a gente, né, porque ele sai carregando de um lugar para o outro, e aí eu preciso ter isso livre. Eu não posso contar com a da geladeira, eu não posso contar com a do ar-condicionado, eu não posso contar com a do fogão, atrás do fogão, entendeu? Mas eu posso juntar o fogão com a coifa, com a tomada do lado da bancada e pôr isso num disjuntor só. Desligar tudo isso junto, sem problema. Tá? O forno não, porque ele vai passar de 10 amperes quando eu fizer a conta que o forno é gordo. Tá? Então, diga para mim, para a gente encerrar assim. Digitem para mim qual a sua próxima tarefa de projeto. Então, aqui na nossa reunião, no nosso escritório de engenharia, né, a gente faz uma reunião semanal de alinhamento e eu digo para você, qual a sua próxima etapa? Entendeu? A partir do ponto que você está no seu projeto, digite para mim, né? Qual Patrícia, a sua próxima etapa? Pode falar, João. Eu tenho uma dúvida. Eu não sei se eu entendi direito naquela hora, mas você disse que a tomada do cortineiro ela não vai no mesmo circuito? Ah, sim. Sabe por quê, João? Aí não é a norma que não deixa. São os fabricantes de cortina e de automação de persiana que solicitam que por questões de garantia, o circuito seja individual.
A individual, assim, por exemplo, a pessoa está fazendo sasazaki que abre e fecha, por dentro, aquela que desce a janela, uma veneziana dentro do vidro e fecha. Aí a gente coloca todas as venezianas no mesmo circuito. Aí eu não tenho problema nenhum com a garantia do fornecedor, entendeu? Mas Entendi. a norma não diz nada disso. E cortina, motor de cortina do mesmo jeito. O motor de cortina é da cortina de tecido, que abre e fecha assim, ó. A minha não tem motor não, senão eu apertava o botãozinho aqui, vocês iam ver. Ele solicita muito, no caso. Aí eles solicitam, porque assim, eu posso ter, são equipamentos sensíveis que podem se queimar com facilidade. Ele não quer correr o risco, ele fala, separa o meu. Aí a gente põe um circuito para todas as cortinas. Né? Beleza, então. Tá bom? Obrigado. Uhum. Ó, lembrando que vocês vão fazer a divisão de circuitos por quadro, tá? Aí a gente já vai, faz um quadro, entende aquele, tira as dúvidas, manda no grupo, tô sentindo falta de dúvidas no grupo, e aí depois você replica aquilo depois que você fechou um. Então vocês vão ter ali, quantos quadros? Quantos quadros vocês vão ter? Contem para mim. Uhum. Ó, quem já falou aqui para mim? Ah, Isadora. Adriélio Douglas. Uhum, o Matheus. Fazer etapa 3. Que resumido, Matheus. Conta em miúdos. Colocar as tomadinhas. Tararara. Não entra em desespero depois, não. Entra durante. Tô brincando, não precisa de desespero, não. Entra em desespero para outras coisas. Locar. Dividir. Carolina, Felipe, Isabela, certinho. Daniela, dividir. Lídia. Tá, ó. 4 quadros. Isso. Todo mundo concorda aí com Douglas? Todo mundo enxerga os 4 quadros? Um por pavimento, são 3, subtérreo, térreo superior e casa de máquinas, né? Comecem pelos menores como vocês, tá? Tá. Deixa eu só voltar em quem é, e aí depois eu já encerro, tá, gente? Ó, Isadora. Isadora disse para mim assim, ó, que a próxima etapa dela é consertar os circuitos até a meia-noite para me mandar, né? Professora, se eu cometi erros e já enviei minha tarefa, eu serei penalizada? Não. Você será penalizado. Quem não fez? Quem entregou? Porque assim, dá para ver quando a pessoa simplesmente postou alguma coisa só para dizer que entregou e quando ela teve erros legítimos. É legítimo errar uma coisa que você tentou fazer uma distribuição de circuito que não deu certo, ou que interferiu em alguma coisa da norma, entendeu? Assim, há etapas. Então, não é que você tem que correr para entregar, para mudar tudo até meia-noite. Até porque essa aula ficou muito bem dito, muito bem, não sei se ficou bem dito, não ficou legal essa parte. Foi informado, né, se bem ou mal, foi informado que a gente teria essa aula para tirar dúvidas. Então, tinha que fazer, porque senão nem dúvida teremos. Se a gente não fizesse para a aula, não teremos dúvidas. Então, você vai poder voltar, mexer na sua planilha, editar, fazer as outras planilhas e tal, com o prazo que eu vou colocar lá até para, né, para a segunda semana de aula, não é nem na primeira, porque vocês têm recesso. Então, é a partir do dia 4 que a gente se reúne, então eu não posso colocar uma atividade para o dia 4, vocês estão em recesso, né? É legal, quem puder usar esse tempo para fazer com mais calma as atividades, sim. É obrigatório? Não, né? Parece que não. Talvez, acho que não. Então, tá. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que a gente precisa revisar. Quanto antes você fazer isso, melhor, porque está fresquinho, né, tal, a gente está falando disso. Você vai bater o olhar e falar, nossa, juntei aqui um negócio que eu não podia. Então, assim, esse direcionamento talvez esteja mais fresquinho agora, mas é uma época também de muitas entregas, de muitas entregas de trabalho. Quem de vocês trabalha sabe disso. Quem tem as tarefas de casa mesmo, com família, de compromisso, por mais que seja um ano de Covid, de menos reuniões, a gente tem várias outras tarefas, várias outras demandas para cumprir, tá? Então, nossa data ficará, dia 4 volta, acho que é dia 11, que vai ficar essa entrega, tá? Então, depois eu vou só registrar lá. Alguma dúvida para o momento? Não? Então, eu desejo para vocês um panetone gostoso, uma coxa de peru
bem boa. Não vou falar de bebida, porque não pode. O professor não pode falar para o aluno tomar um negócio, porque depois dá problema. Mas assim, que vocês aproveitem, dividam com a família, né? Tirem um tempinho aí para dar uma desaceleradinha, que a gente também precisa desses momentos, que senão a gente não recarrega as baterias. Pode falar, Silmar. Só mais uma coisa, então. Para fechar. Para hoje, meia-noite, é para entregar o quê? A planilha, a primeira montagem de... Muitos de vocês até já me mandaram. A primeira, um quadro. A ideia era, tipo assim, montar um quadro, né? Que era a atividade de hoje. Montar um dos quadros. Que eu sugeri que fizesse o menor por ser menor. Né? Porque é nova a experiência. Obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. A gente vai se falando. Então, que realmente vocês tirem dentro da religião de vocês um tempinho para repensar, um tempinho para revisar algumas coisas, fazer uma promessinha, um ótimo ano para gente. Então, quem for pular ondinha, quem não for, quem for comer romã, né? Não sei quantificar, Thales, mas assim, não sei quantificar, mas assim, no momento, não que isso vá ser sempre assim, mas no momento pensa em fazer para... Vocês estão ótimos. Por uma questão, porque a gente precisa realmente aprender a projetar. Eu quero vocês projetando, amores. Na boa, quero mesmo, tá bom? Então, obrigada. Ai, gente. Tô querendo. Gente, eu tô aceitando, eu não tô nem aceitando férias, não, porque eu tô achando que férias é muito para mim. Um induto de Natal eu já tô bem felizinha. Se eu puder ir pro semi-aberto no Natal, eu já tô bem feliz. Estamos numa semana, as obras estão a 1000. Tô dormindo 3 horas da manhã. Quando eu dou essas caduquices, não é só a idade, porque realmente eu tenho dormido de madrugada e levantado 6, 6h30, 5h20, para dar conta das entregas de fim de ano, que elas são, parece que vai acabar o mundo, né? O ano não, é sempre assim mesmo. Gente, obrigada. Bom ano pra gente, que a gente tenha aí vacina, que a gente tenha esperanças renovadas, que a gente tenha realmente um 2021 com os aprendizados que a gente teve nesse ano, né? A gente aprendeu bastante coisa também. Vamos usar no ano que vem, tá? Beijo, gente. Brigadão. Fala Feliz Natal aí no microfone para a professora, dá um tchau. Um tchau. Tarará. Tchau oficial. Natal, professora. Tudo Tchau, de bom. Patrícia. Feliz Natal. Ai, gente, adoro. Tchau, Silmar. Obrigada pelas dúvidas. Obrigada, Rafaela. Gente, é linda esse Feliz Natal, professor. Obrigado. Obrigadão, João. Grande abraço. Boa noite, Patrícia. Feliz Natal e feliz ano novo também. Brigadão. É o Thales que falou comigo, né? Isso. Eu tô quase conhecendo a voz de vocês. Tá melhorando. Então tá, joia. Gente, brigadão. Boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus, tá? Se cuidem.